muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Eu quero te lembrar que eu te espero em todas as redes sociais da emissora. Nós temos Instagram, Facebook e o canal do YouTube, que é o Hit TV Oficial. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tá? Porque através do canal você pode acompanhar a nossa programação em tempo real e assistir também todos os programas que já foram ao ar. Você vai ver um sininho ali, clicando nele você pode ativar as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Como eu falei, você pode aproveitar e maratonar, encontrar toda a nossa programação ali, tá? E eu te espero ainda no meu Insta, que é o @JaqueStefano. Através do meu Instagram, você acompanha um pouquinho do meu dia a dia, dos bastidores e do programa ao vivo. É sempre bom ter você pertinho, ali sempre tem caixinha para vocês interagirem, para a gente poder ficar ainda mais próximo, tá? Te espero também por lá, então, @JaqueStefano. E ainda temos uma maneira de você participar do programa enquanto ele acontece, deixando o seu comentário, a sua dúvida ao vivo. A gente fala hoje sobre temperamentos e eu falo sobre esse assunto com a Isa Minatel, que é psicopedagoga e escritora. Tudo bem, Isa? Boa tarde. Tudo bem, querida. Boa tarde. Prazer te receber aqui novamente, viu? Que bom, tô feliz de ter voltado. A gente também, e aproveitar e convidar o nosso público, então. 11 3337 5886 é o nosso WhatsApp para que você possa enviar sua pergunta, esclarecer suas dúvidas sobre esse tema. A Isa já esteve aqui há algum tempo, a gente deu uma introdução nos temperamentos e aí muitas dúvidas surgiram. Isa, será que a gente pode, para quem não viu o outro, só resumir rapidamente? Depois você encontra lá na pesquisa do nosso YouTube, tá? Mas, assim, resumir para quem não assistiu primeiro, o que são os temperamentos? Sim. Por favor. Sim. Já que dentro da nossa personalidade, do guarda-chuva da personalidade, tem lá uma base. Essa base são os temperamentos, ou seja, a nossa personalidade tem mais elementos além dos temperamentos. Mas os temperamentos estão lá como base, fazendo tudo isso acontecer. Então, como a gente fala, como a gente pensa, como a gente sente, como a gente reage, como a gente se coloca na vida, né? Tem base nesses temperamentos, que é o nosso jeitinho de ser. Nosso jeitinho de ser. Ou jeitão. Ou jeitão, né? Agora, Isa, acho que uma coisa importante da gente falar é do porquê é importante a gente entender qual é o nosso temperamento, qual é o temperamento do filho, qual é o temperamento do marido. Porque para que serve a gente descobrir? Com certeza serve para alguma coisa, para algum crescimento. Por que isso é importante? Explica para nós. Sim. Bom, são 4 os temperamentos e todos nós temos os 4. A diferença é que um sobressai em cada pessoa e tem o subdominante, que é o segundo lugar, digamos assim, e os outros 2 ficam na base. Então, quando a gente tem essa combinação, a gente tem dificuldades e facilidades. Uhum. Saber das dificuldades nos ajuda a romper barreiras, a vencer limitações, né? A evoluir, expandir, aprender, crescer. E conhecer as facilidades faz a gente potencializar aquilo que a gente já tem de bom. Então, se eu sou mãe, conheço os meus temperamentos, eu consigo saber que com aquela criança, por exemplo, eu posso ter uma afinidade natural, porque funciona. Com aquela outra, a gente bate de frente. Então, eu falo, já sei que eu tenho que cuidar disso, que isso vai ser um desafio. Então, nós já vamos nos preparando e cuidando e tirando do pessoal. Não é que aquela criança não vai com a minha cara, quer me provocar, quer me irritar, faz as coisas para me, tirar do sério. Não, são os nossos temperamentos que na interação saem as faísquinhas, né? E olha, pra quem não assistiu, a gente vai mostrar pra vocês. Tá lá no nosso canal do YouTube, você pode ir lá no YouTube, colocar na pesquisa nosso programa traço. Que data que foi, Rô? Que dia? 7/8, tá passando aí pra vocês, tá? 7/8 de 2023, você coloca traço 7/8 de 2023 e vai encontrar esse programa em que a gente bateu papo e deu toda a introdução no assunto. Porque hoje eu quero dar uma evoluída nele, a gente já, pra quem perdeu, só pra você ficar situado, já explicou aqui, ela já falou, são 4 temperamentos que são, só pra ajudar quem tá em casa. Isso, acho que a gente não falou os nomes, não falou quais são. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Perfeito. Bom, a partir daí,
Eu ouvi já muito falar sobre os temperamentos que são secos, os temperamentos que são molhados. O que isso significa, Isa? Isso, a gente tem a denominação de quente e frio, seco e molhado ou úmido, né? São as formas que a gente traz. Quente seriam aqueles temperamentos de resposta rápida, sabe? De reação mais imediata. Bateu, voltou. Não dá tempo de processar, que às vezes até fala, meu Deus, por que eu falei tão rápido, né? Mas também já foi. Não se arrepende muito não, sabe? Sei, coléricos. Sei, coléricos e sanguíneos são os quentes, né? E os frios são aquele que bate e ele processa antes da reação, né? Às vezes parece que não teve reação, mas teve por dentro, muitas vezes, e às vezes ela vem por fora, só que ela demora para vir, muitas vezes, né? E já só falando sobre os quentes e os frios, já dá pra gente ver vantagem e desvantagem. É por isso que sabendo, a gente vai conseguir se equilibrar, né? Porque se por um lado pode parecer o máximo para quem não consegue ter uma resposta rápida, quem tem sabe que se coloca em muitas encrencas porque não pensou, não respirou, não deixou esfriar um pouco a coisa. Exatamente. E o contrário também, de repente quem processa muito pode pensar, poxa, eu podia ter dado uma resposta naquela ocasião. Então, a gente descobrindo isso, a gente consegue se equilibrar, não é isso? É isso, a palavra é equilíbrio. Tá. Aliás, o desequilíbrio dos temperamentos pode gerar transtornos. Tá, eu vou deixar aqui anotado pra gente falar ainda sobre isso, tá? E falando de secos e úmidos ou molhados, né? A gente tem a questão de como isso, o quanto isso fica na pessoa. Então, por exemplo, alguns temperamentos entram na emoção e passam por ela. Saem rápido, sabe? Seja raiva, seja tristeza, alguma emoção que vem, né? Ela passa rápido e então ele tem uma explosão, se for o sanguíneo, por exemplo, que é quente, ele dá aquela explosão. Quando ele foi ali e voltou, já tá tudo bem, nem lembra mais porque tava brigando, gente. O que aconteceu? Ai, você ainda tá nessa? Ele já, água passada não toca moinho, né? Que também é o mesmo caso do fleumático, né? Não teve tanta explosão, mas teve aquele desconforto, porque ele é mais frio, então não explode muitas vezes. Também quando explode, tem esse detalhe importante, viu? Mas não é de explodir toda hora, né? E só que também passa, não fica, não guarda rancor, não tem dificuldade de perdoar. A coisa vai mais rápido, são mais voltados a pessoas, relações, então eles entendem. Ah, esse é o jeito dele, tal, pronto, já foi e tal. Já os mais úmidos ou molhados, na verdade, esses são os úmidos molhados. Os secos, né? Seco, né? Como o próprio nome já sugere, ele fica naquela emoção. Então, ele entra na raiva e tem dificuldade para sair. Entra na tristeza e tem dificuldade para sair. Remói, remói, remói. Coléricos e melancólicos. Coléricos e melancólicos, né? Eu vi um vídeo esses dias, talvez você que está me assistindo tenha visto, da brincadeira dos pais com ovos nas crianças. Eu não sei se você viu. Vi. E daí eles denominam pela reação qual seria a criança colérica, que o colérico, amor, bateu nele, a menininha já devolve no pai mesmo. Aí até me identifiquei um pouco, né, sou colérica. O sanguíneo, ele cai na gargalhada, ele achou aquilo super engraçado. Não sei se tá certo que eles colocaram lá, mas é como é, pra quem não viu, eu tô explicando. O melancólico, parece que ele fica até sentido com o que aconteceu, ele faz uma cara de, você fez isso comigo? E a fleumática, ela fica olhando, a impressão que dá é que a fleumática fala, isso aconteceu mesmo? Really? É mais ou menos. Really? É isso mesmo? Seria mais ou menos isso? Lógico que é uma brincadeira, né? Assim, mas seria mais ou menos isso? É a gente brincar com o estereótipo, na verdade, né? A gente faz nesse tipo de situação, a gente faz o estereótipo, ou seja, né? Aquilo que sobressai em cada um. Né, para fazer a brincadeira. Não significa que aquelas crianças sejam exatamente realmente, isso, né? predominantemente cada um desses. Porque N coisas que aconteceram no dia, na situação, podem interferir na resposta delas, isso, né? Mas somos humanos, não exatas, né? Perfeito, perfeito. Eu falo, pessoas são humanas, gente. Então, assim, nem sempre 2 e 2 são 4. Mas as reações seriam mais ou menos essas. Sim. A gente consegue enxergar ali o estereótipo de cada temperamento dominante. Você falou uma coisa que me deixou curiosa, que é sobre os fleumáticos. Quem convive com fleumáticos geralmente fala
que são pessoas que, se você convive com colérico ou com sanguíneo, que quer uma resposta, que quer uma interação, que quer um vamos resolver, parece que é muito complicado, porque ele demora um pouco mais para processar. Sempre ouvi falar isso. Dificilmente, isso é o que eu ouço falar, você como especialista vai me falar se é isso ou não, dificilmente você vê o fleumático em grandes polêmicas, em grandes problemas, ou numa briga no trabalho, porque respondeu na hora. Agora, você falou que quando explode, explode? Como é que é isso? Fala mais sobre o fleumático pra gente. Isso é interessante do fleumático. O fleuma é o mais paz e amor, né? Dos 4 temperamentos, é o mais tranquilão. E a gente percebe que é uma pessoa de fácil convívio, é aquela tranquilidade em pessoa que às vezes irrita. Né? Aqueles que são, como você falou, né? Coléricos, sanguíneos, são mais velozes, né? Às vezes a paciência, a calma, a tranquilidade, né? O zen do fleuma incomoda, né? Mas tem uma coisa, ele não é bobo. E às vezes a gente pensa que ele não é. Então, ele tá lá, segurando a onda, segurando a onda, segurando a onda. Eu costumo dizer que o pavio dele é maior. Tá. Mas se deixar chegar até a bomba explodir, a bomba é proporcional. Aí vai explodir mesmo. Aí explode e às vezes ele perde o controle. Sabe por quê? Ele não está acostumado a transitar na explosão da raiva. Então ele não sabe mensurar. Pode ir muito além, né? Até porque pode não ser só por aquilo, pode ser pelo que ele está carregando, pode ser, né? Que explodiu porque transbordou, né? Perfeito. Então é algo que acontece. Algumas pessoas falam assim pra mim: ah, Isa, eu achava que era fleumático, mas aí aquele dia eu vi que era colérico. Não é isso. É fleumático, mas aquele dia transbordou. Aquele dia chegou o final do pavio e a bomba explodiu. Você falou uma coisa que me fez lembrar até uma pessoa que eu ouvi falar esses dias, uma jornalista, ela estava falando que hoje, agora ela vai fazer 50 anos e com o passar dos anos, o pavio dela, que era curtinho, aumentou. A maturidade, o conhecimento, de repente saber sobre como é em você, como são em você os temperamentos, pode ajudar, no caso, de novo eu vou usar essa palavra, no equilíbrio da vida? Sim, Jaque, na verdade, todo mundo que percebe mudança com a maturidade é porque está vivo de verdade, está evoluindo. Eu falo de 5 inteligências para guiar os 4 temperamentos. Tá. Então, a inteligência 5 é exatamente a inteligência da evolução. É você saber que os seus temperamentos são ponto de partida, não linha de chegada. Então, eu me conheço assim, pavio curto. Aí eu falo, eu sei que o meu caminho de evolução é aumentar o pavio. Perfeito. É desenvolver a paciência, né? Então, eu vou me trabalhando ao longo da vida e vou conseguindo isso. Outras pessoas, como meu irmão predominantemente fleumático. Agora, nós estamos perto dos 40, né? Os dois, nós temos um ano só de diferença. Eu faço 40 ano que vem, ele faz 39 no ano que vem. E esses dias ele estava sentado lá na minha casa e ele falou assim, eu cansei de ser bonzinho. Que é exatamente isso, é a evolução do fleumático. Que dizia sim para todos, que baixava a cabeça sempre, chega na maturidade e fala, agora eu vou me posicionar. Né? Então você vai chegando ao equilíbrio. Isso que é a lindeza, a beleza, a maravilha de conhecer os temperamentos. Você não fica estagnado. E a gente pode também, com a nossa família, com os mais próximos, unir forças, não pode? Claro. Eu vou até falar porque eu estou exemplificando isso. A minha melhor amiga, ela é melancólica. Inclusive, fomos eu e ela, as duas juntas, que curiosas, começamos a pesquisar, a tentar descobrir e tal, já há muitos anos falando sobre isso. E a gente tem uma outra amiga que é fleumática, então quando junta a gente e começa a falar, por exemplo, do marido, dos problemas de casa, eu já vou ali no furacão, a melancólica já vai ali sentida e a fleumática, ai gente, tem que lavar a roupa mesmo, não tem jeito, tá super conformada, assim, não tem problema nenhum pra ela, já fala, reage, briga, faz alguma coisa. Por outro lado, já vi também a explosão dela, então a gente sabe que o fleumático tem isso, né? Mas por que eu tô falando? Então, a minha amiga melancólica, a gente tem alguns pontos em que a gente é extremamente parecida, porque eu sou colérica, então... Secos. Sequíssimas, e assim, uma injustiça a gente vê acontecendo, a gente quer morrer, a gente quer interferir, a gente quer ir lá e salvar a pessoa, a gente acha que a gente pode fazer isso. Só que a gente se equilibra muito. Às vezes a gente tá numa situação que ela fala, só você vai ter coragem de fazer isso. As duas pensaram, mas ela fala, me ajuda, porque você vai conseguir fazer isso. Ou às vezes eu falo pra ela, pelo amor de Deus, eu tô querendo fazer isso, me segura agora. Então, isso da gente se conhecer, ter alguém com quem a gente pode dividir, ter essa cumplicidade. Eu tô falando da minha amiga, o marido, a esposa... uma pessoa próxima de você também pode te ajudar nessa evolução, não pode? Sim, sim. E o próximo passo, né, de ter essa cumplicidade, de pedir ajuda, é aprender.
conseguir fazer só. Chega uma hora que a gente consegue fazer sozinho, né? É espelhar, é olhar. A PNL fala muito disso, Verdade. espelhamento. Olhar para o outro e falar assim: como faz a pessoa que é calma? Isso. Como que é isso? Esse território desconhecido para mim, que também sou colérica, né? Como é ser calma? Deixa eu pensar. A pessoa que é calma, como ela faria? Como é não ligar para essa situação, Como né? é não reagir na hora? Deixar passar, deixar a poeira baixar, esfriar um pouquinho. Né? Então é muito legal isso, porque num primeiro momento a gente pode se ajudar realmente segurando uma outra ou empurrando uma outra, né? E depois, além disso, né, o próximo passo é se espelhando mesmo naquele ponto. Lembrando sempre, Jaque, que a gente não quer se transformar no outro. A gente não quer trocar de temperamento dominante. Até porque não é possível nem desejável. A gente veio de um jeito que a gente veio porque a gente tem uma entrega para fazer. E precisava ser desse jeitinho para entregar o que a gente veio entregar, né? Se você acredita em missão de vida, propósito, né? Se você acredita em alguma coisa maior, um chamado de Deus pra gente numa vida, né? Então ele fez a gente do jeitinho que a gente precisava vir para fazer essa entrega. E a gente até algumas vezes costuma pegar alguns personagens da Bíblia e tentar falar qual é o temperamento deles e como é importante, independente da gente conseguir fazer essa especulação ou não com as escritas que a gente tem, perceber que como cada um era, Deus usou. Então, vou pegar o exemplo de Pedro. A gente, lógico que vê a evolução de Pedro. O Pedro de Atos dos Apóstolos é um Pedro evoluído quando a gente fala do que ele fazia quando ele andava com Jesus, né? Ele é evoluído. Mas em algumas discussões, em alguns momentos, você vê que Pedro não deixou de ser Pedro. Ele evoluiu, mas ele não perdeu as características dele porque Deus tinha um propósito e um chamado para Pedro, inclusive diferente de Paulo, que eram outras características, outro chamado. Foi a outro povo. Então, enquanto um ia aos gentios, o outro ia aos judeus. Tinha propósito na personalidade de cada um. Os dois evoluíram. Os dois a gente vê ao longo da caminhada. Então, eu digo Atos dos Apóstolos porque você vê um pouco a caminhada dos dois ali pós-ressurreição de Cristo. A gente vê essa caminhada, a gente vê esse crescimento, mas a essência deles também não desapareceu, né? Você sabe que é tão interessante você estar falando isso? Eu li uma passagem de Atos essa semana, falando de uma situação em que Pedro estava indo, né, para pregar o evangelho e tal, e que Deus dizia que não era para ir pregar o evangelho naquele lugar. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque no ímpeto do fazer, né, que são os temperamentos quentes, fazer humano, esquece de ser, sabe? A gente vai querendo fazer. Mesmo sendo a coisa certa, a coisa desejada, no caso, pregar o evangelho, às vezes Deus fala para não fazer. Ah, mas parece óbvio, mas em alguns casos porque não é óbvio. Porque às vezes o que é ok, mas não é o como que a gente gostaria agora, não é o onde que era para ser agora, não é a hora que era para ser agora, entende? Então é tão interessante a gente parar para ouvir também a orientação que vem do mais alto, sabe? E isso para os temperamentos quentes é um desafio, né? Porque quando ele vai pensar em ouvir, ele já fez, aí ele pede para Deus ajudar, né, a consertar. Socorro, Deus, eu já falei agora. E os outros, os temperamentos frios, correm o risco de ficar só esperando um grande sinal e não pegar o... Ai, quando me aparecer um letreiro luminoso, eu faço. Se não aparecer um letreiro luminoso, também não faço. E aí, faz, às né? vezes, fica, como eu brinco, né, na parálise. Parada por análise. Olha... E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, desses temperamentos no ambiente corporativo. Uau. Hoje, as empresas estão levando isso em consideração? Se faz algum teste em algumas empresas ali naquele momento antes da contratação? Isso já existe? Existe, é chamado de DISC nas empresas, né? Dominante, influente, estável, tem outros nomes para as mesmas coisas, né? E é muito interessante, muito, porque a empresa que abre, né, para olhar para isso, consegue saber falar o idioma de cada funcionário. Perfeito. E também consegue saber como que cada um se motiva. Por exemplo, você vai estabelecer competição com os funcionários fleumáticos? Pode ser que não engaje. Agora, se você pôr a competição para os coléricos, pode engajar. Agora, se você exagerar na competição... Se puser só colérico também, vai dar confusão na empresa, Se você exagerar na competição do colérico, aí eu vou trazer um exemplo da escola. Por favor. Os meninos de 5 anos e a professora fazendo os meninos funcionar. Quem chega primeiro, quem come primeiro, quem leva o prato primeiro, quem escova os dentes primeiro. Os meninos de 5 anos, a queixa para mim foi: estou com uma turma muito violenta, nunca aconteceu isso. Aí você vai ver a predominância da turma, coléricos. A professora, competição. Os meninos botando o pé um na frente do outro para chegar primeiro. Claro.
ela incentivou a agressividade. Sem Imagina querer. uma mãe com 3 filhos coléricos dentro de casa. E sem saber. Querendo fazer o melhor pra eles. Isso. Lembra que você falou qual a utilidade de saber os temperamentos? Se essa professora soubesse, se ela tivesse mapeado os temperamentos, não teria acontecido isso. Ela não teria queixa de uma turma muito agressiva. Veja só que interessante, né? A mãe, o colaborador, né? O líder com os colaboradores. Então, às vezes, sem querer, eu sou a causa do problema. E eu nem imagino, porque a minha intenção é exatamente o contrário, né? Por isso que saber dos temperamentos, conhecer de gente, é tão fundamental, interessante, né? é tão importante. Porque, às vezes, tem uma coisa curiosa, né? As pesquisas apontam, as pessoas são contratadas principalmente, ainda, né? Eu acho que esse mercado de trabalho está mudando, mas por suas competências profissionais e são demitidas, em sua maioria, por problemas comportamentais. Sim. E eu fico pensando, será que se essa liderança, não estou tirando a responsabilidade de quem faz, mas se essa liderança soubesse colocar cada pessoa no lugar certo. Mas são todos a mesma função. Eu sei que são todos a mesma função. Mas será que o que tem que ser líder está no lugar do líder? O que tem que estar cuidando do público está no lugar do público? Quem tem que estar atendendo o telefone está atendendo o telefone? Entender como é que é e conseguir colocar cada um dentro da função certa, não faz diferença também no mercado de trabalho? Para quem faz a função e para o cliente que recebe a entrega final, né? Porque quem está fazendo alguma coisa que está alinhado com o seu perfil, essa pessoa tem facilidade e prazer de fazer aquilo. Quem está fazendo uma coisa desalinhado com o seu perfil, dá preguiça, não motiva, é difícil, porque eu não me sinto bem. E aí, olha que interessante, às vezes a gente tem alguns diagnósticos até que dizem assim, olha, se isso aqui atrapalhar a vida profissional, pode ser um problema, por exemplo, a fobia social. Tá. Aí eu te trago como exemplo uma psicóloga maravilhosa, que eu tenho muita intimidade, minha mãe. Muito próxima. Que é predominantemente melancólica e que teve uma oportunidade de trabalho que ela deveria falar ao público toda semana. E ela disse, não nasci para isso. E se ela insiste já que não tem esse conhecimento, esse autoconhecimento também, né? Ela podia daqui a pouco procurar ajuda, por exemplo, porque eu estava atrapalhando profissionalmente. E ninguém pensou que ela pode só não estar no lugar adequado com né, o jeito só não dela. é isso que ela quer fazer. Como se de repente Sabe? me colocasse dentro de um escritório fechado para não falar com ninguém e me dar um piripaque. Entende? Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho importante. E ó, você falou piripaque, desculpa te interromper, claro. mas tem um monte de gente tendo piripaque, tendo burnout, tá altíssima a taxa, né? De burnout, de absenteísmo, de licenças por doença. Então, é isso aí que tá acontecendo, as pessoas estão tendo piripaque. Eu vou voltar já nesse ponto, tá? Mas antes eu queria que você falasse o seguinte para nós, aproveitando até a sua fala. Você falou pra gente aqui no comecinho do bate-papo que a gente tem todos, a gente tem o predominante. Esse segundo aí, que às vezes é muito próximo quando a gente faz alguns testes, né? Sim. Ele pode aparecer diferente em ambientes diferentes? Ou eu posso ser mais colérico em casa e mais sanguíneo no trabalho? Ao contrário, qual que é o papel desse segundo temperamento que em muitas pessoas vem forte também? Enquanto você responde, eu vou me preparar para dar um recadinho. Por favor, pode falar. Joia. Bom, o segundo temperamento, e nesse caso a ordem dos fatores altera o produto, né? Ele vem para mesclar com o primeiro, né? Então, por exemplo, eu, que sou uma colérica sanguínea, tenho os dois temperamentos quentes, né? Então, ora tô na foco no resultado, ora tô na brincadeira, na graça, no humor, na leveza. Então, são as minhas forças, né? Agora, qual que é o desafio? Acessar a paz, a calma, a tranquilidade, conseguir meditar, né? Conseguir realmente ficar mais desacelerada, né? Tudo isso é desafio para mim. Então, porque eles estão lá no fundo. Mas aqui, na assertividade e no humor, eu transito muito bem. Depois a gente fala mais de outros. E agora eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta, a gente continua esse bate-papo, não sai daí. O nosso
programa está de volta. Hoje a gente está falando sobre temperamentos. Estamos entendendo já entendemos um pouco mais sobre o temperamento que a gente fala que é dominante. Isa Minatel está explicando para nós um pouco sobre esse próximo. E eu até brinquei, Isa, daqui a pouco eu vou te perguntar com a Pri, falando que eu acho que ela é. Mas vamos saber mais como a gente faz para descobrir, de fato, qual que é o nosso temperamento. Eu estou recebendo Isa Minatel aqui, que é psicopedagoga e escritora, e já bate esse papo com a gente, continua essa conversa. Mas antes, a gente tem destaques da redação. E eu já converso com ele, que está azul nessa tela, assim como eu, Kleber Werneck. Tudo bem, Kleber? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Ó, de cara quero te parabenizar pelo bom gosto. Gostei do azul aí. Amei seu azul também. Tá demais, viu, Kleber? Tá certo, então. Então, boa tarde para você e para todos que assistem o nosso programa, Jaque. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Me conta o que você separou para nós hoje, por favor, Kleber. Olha só, primeiro uma notícia importante para os pais como você, né, Jaque, que é mãe. Isso porque o Dia das Crianças está chegando e o comércio eletrônico já está a todo vapor. Mas é preciso pesquisar antes da compra. Um levantamento apontou que os preços dos brinquedos em compras online pode ter uma variação, olha só, muito alta. Segundo uma pesquisa do Procon do Rio de Janeiro, a variação nas lojas virtuais pode chegar a mais de 200%. A pesquisa foi feita com 100 tipos de brinquedos e as diferenças de preços mais significativas foram de 251% em um jogo e 235% em um quebra-cabeças. O objetivo da pesquisa foi ajudar o consumidor a economizar na hora da compra. E olha só, uma boa notícia agora. O número de casamentos no Brasil voltou a crescer e está perto do patamar de antes da pandemia, quando aconteceram mais de 900 mil casamentos por ano no Brasil. E uma das razões é que durante a pandemia muitos casais adiaram o sonho de realizar uma bonita festa para celebrar a união. E agora entra o tema do programa. Os especialistas alertam que conhecer o temperamento da pessoa pode aumentar muito a chance de sucesso na relação. Isso porque com o passar do tempo, as diferenças de temperamento se tornam mais evidentes e podem afetar a vida do casal. E para evitar esses problemas, os especialistas sugerem que os casais invistam tempo e esforço em entender o temperamento de cada um e buscar o amadurecimento. Tá, então, olha só, essa notícia que tem tudo a ver com o tema de hoje. E uma notícia boa, como eu disse, aumentou o número de casamentos, né, Jaque? Pois é, já vou repercutir com a nossa convidada. A minha produtora, a Audrey, faz parte aí desse grupo aí de pessoas, casou. Mês passado, né, Audrey? Em agosto, né? Em agosto ela casou. Coisa mais linda, quero saber se ela tá investida em conhecer o temperamento do Mike, além do dela. Daqui a pouco a gente vai repercutir com a convidada. Mas quero te falar uma coisa, Kleber. O meu filho, só retomando a primeira matéria, não só é Dia das Crianças, como ele faz aniversário em outubro. Eu tô feita, que o preço dos brinquedos vai lá pra cima. É bom você falar isso, é importante para os pais pesquisarem bastante, né, Jaque? Sem dúvida. Porque a diferença é grande de uma loja, de um site para o outro. Olha só, mais de 200% é importante pesquisar, né, Jaque? É muita coisa. A minha mãe hoje está aqui nos bastidores e sempre que o meu filho pede o brinquedo mais caro, eu falo, pede para vovó. Então já fica a dica para ela pesquisar esses 200% aí. É muita coisa de diferença, né, Kleber? Verdade. E olha só, sobre o primeiro comentário, o temperamento da Audrey deve ser fácil aí para manter o casamento pro marido dela, né, Jaque? Eu, como trabalho com ela todo dia, eu só vou fazer... como fazia a minha Vaione, ó. Vou trazer isso aqui. Você sabe qual que é o seu temperamento predominante, Kleber? Não sei. Não sabe? A gente vai aprender aqui que teste, como é que a gente faz para descobrir, tá bom? Quero saber, e daí na próxima entrada, na próxima participação, a gente vai comentar. Combinado, Jaque? Combinado, Kleber. Muito obrigada. Te espero de volta aqui sexta-feira, se Deus quiser. Combinadíssimo. E você que assiste aí a Jaque, continue ligado, porque essas e outras notícias você acompanha nos nossos telejornais. Até mais. Até mais, Kleber. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Isa, vamos repercutir essa notícia que o Kleber trouxe, que é muito verdade, né? A gente falou aqui de uma maneira rápida. Se os casais souberem qual o próprio temperamento e o temperamento do outro, o casamento fica mais fácil, não fica? Sim, facilita bastante. Eu ouso dizer que sem o conhecimento dos temperamentos, o meu próprio casamento estaria ameaçado. Uau! Porque somos dois predominantemente coléricos.
Eu brinco que somos dois bicudos que decidimos nos beijar. Que dizem que dois bicudos não se beijam, né? Nós decidimos nos beijar e tivemos... Mas vocês já sabiam os temperamentos quando vocês... Sim, e tivemos que aprender a viver e conviver com essa semelhança, não é nem com as diferenças, né? Exatamente. É com as semelhanças. Então, muitos casais têm um quente e um frio, né? Então, um temperamento que reage rápido e o outro que segura a onda, espera a poeira baixar para depois. E aí pode ter problema de timing, de ritmo, né? Um monte de coisa pode ser desafio aqui. Mas quando são dois quentes, né? Um fala, o outro já devolve, bum! Né? Se a gente não tiver um pouquinho de busca dessa evolução, e aí entra o segundo temperamento. Por favor. Porque é para onde eu vou quando eu quero sair do primeiro? Pro segundo. Então eu vou pro humor, eu vou pra graça, deixa passar, releva, ele é assim mesmo, né? Legal. E ele vai para onde? Pro segundo dele, que é melancólico. Então veja, uma pessoa que tem o segundo temperamento, um quente e o segundo frio, então o segundo contrário, digamos assim, entre aspas, né, do primeiro, pode ser uma pessoa que enfrenta bastante conflitos internos. Porque parte dela quer ir, a outra parte pondera. A outra parte segura um freio, outro acelera. Um acelera, o outro freia, sabe assim? E se não souber equilibrar, nem sai do lugar, né? Muitas vezes não sai do lugar ou vive com esse desconforto achando que tem algum problema. Por que eu sou assim? Por que eu tô desse jeito? Quando também tem, nessa combinação, vantagens e desvantagens, como tudo na vida, né? Vamos lá, falando assim, me veio, lógico, várias perguntas à mente, mas vamos tentar explicar para as pessoas como descobrirem. E olha só, que curioso, o quanto o autoconhecimento é necessário. Porque quando a gente vai responder, por exemplo, os questionários, até o DISC que eu fiz também, algumas respostas são muito óbvias para mim, são muito fáceis. Mas chega algumas que você fala, ué, eu não sei como eu reagiria, por exemplo, nessa situação. E pro meu primeiro temperamento sempre é muito fácil, tenho certeza absoluta das respostas, colérica e tal. Mas muitas vezes, quando eu faço, a diferença do segundo temperamento... Porque o colérico vai lá pra cima. Aí, a hora que vem os outros três, o meu fleumático sempre é o último. E o melancólico e o sanguíneo, eles estão sempre muito próximos ali. Aí eu fico pensando, será que eu respondi errado? Será que eu... Fala mais pra gente sobre essa descoberta. Sim. A gente tem testes, mas os testes sozinhos, eles ficam 100% vinculados ao seu processo de autoconhecimento. E dentro do processo de autoconhecimento, eu tenho uma coisa chamada janela de Johari, que é como eu me vejo. Perfeito. E como os outros me veem. Perfeito. O DISC fala muito sobre isso. Quando eu fiz o DISC, eu falei, meu Deus. Então, nem sempre como eu me vejo condiz com a realidade. Verdade. Né? Porque eu tenho vieses, eu tenho crenças sobre mim, eu tenho percepções que nem sempre estão realmente conectadas com a realidade por uma série de questões. Então, quanto mais eu evoluo no meu processo de autoconhecimento, mais chance eu tenho do teste dar certo, funcionar, casar. Né? Quanto mais distante eu tô de mim mesma no autoconhecimento, mais eu tenho chance de falar, esse teste não funcionou, tá errado, né? E não é o teste que tá errado, sou eu que não me conheço tão bem assim. Né? Então, é muito interessante. No meu canal no YouTube, Jaque, quando a pessoa entra, já aparece uma playlist de 3 vídeos para descobrir o temperamento. Então, pro Kleber que estava assistindo, para quem está nos assistindo e quer saber o temperamento, daqui a pouco eu vou passar com calma todos os contatos, mas o YouTube é Isa Minatel, né? Isso. Só para você saber, aí nos primeiros vídeos você deve ter colocado lá como os destaques. É o primeiro. Chegou no canal, boas-vindas, você já tem lá o primeiro vídeo falando do teste. Quer descobrir o seu temperamento? Entra aqui, são 3 vídeos só, rápido, e você já consegue ter uma ideia. Claro que vinculada ao seu autoconhecimento, porque você vai fazer isso sozinho. Vai ajudar muito, né? Agora, uma coisa acho que interessante, curiosa da gente falar, até para aqueles que são adultos e querem ter um convívio melhor com os pais, descobrir o temperamento dos pais também. Por que eu acho muito importante? Porque na sua família, assim como na minha e várias, geralmente com um dos dois você se dá muito bem, às vezes o outro você fala, não, mas ele se dá melhor com o meu irmão, ou a gente sempre, como você falou de você e do seu marido, né? Eu sou colérica, o Caio sanguíneo predominante, então, às vezes ali bate, porque todo mundo quer protagonismo, todo mundo é líder no que faz, então como lidar com isso? Se você sabe, fica mais fácil até de você entender, né? Às vezes é mais difícil você explicar isso para os seus pais, mas o seu convívio com ele pode ficar mais fácil, não é isso? Sem dúvida, Jaque, sem dúvida. Na verdade, os feedbacks que a gente escuta, né, trabalhando com isso, já tem mais de 10 anos que a gente trabalha com isso, atende pessoas, ajuda pessoas, tem alunos que fazem os cursos para entender
tem um curso inteiro de temperamentos. Uau! Né? Então, o feedback que a gente tem mudou a minha vida. E não foi só com a criança, foi com o marido, foi com o pai, foi com a mãe. Porque eu consegui entender o que acontecia, sabe? Perfeito. Eu sei que a predileção que eu achava que era pelo meu irmão, na verdade era uma afinidade natural de temperamentos. E o nosso acabava chocando. Não é que gostava mais do outro. Falando dos temperamentos, tem temperamentos que têm maior afinidade? Existe isso? Tem, no sentido de que quando eu tenho um quente e um frio, ou seja, um colérico ou um sanguíneo com um melancólico fleumático, geralmente esse que responde rápido, o outro pondera. Então, eles acabam não entrando muito em conflito. Porque, na verdade, esse aqui às vezes está chateado, mas ele segura porque ele já viu que esse aqui está subindo as paredes. Né? Ele consegue equilibrar. Parece que funciona um pouquinho melhor. É uma tendência. Sempre a gente fala de tendências. Lembra, né? Ah, mas a gente não gosta do que é fácil, né? A gente vai lá e, às vezes, muitas vezes, dá uma complicação. Se relaciona. Bom, a gente não sabe, muitas pessoas não sabem antes de casar. Você pode ser fleumático e ter casado com fleumático, você pode ser colérico e ter casado com colérico, ou ter qualquer combinação é possível, né? Pelo que você vê, Isa. E como você falou do segundo temperamento... Enquanto você fala, eu me preparo para dar um recadinho, tá? Pode complementar, por favor. Beleza. Pode falar. Eu conheço um casal que é exatamente 2 fleumáticos, né? E o segundo temperamento dela é o colérico e o segundo temperamento dele é o melancólico. Então, esses dois que deveriam ser, né, como é esperado no estereótipo, muito paz e amor, muito tranquilos, né? Quando estão juntos, acaba vindo à tona o segundo temperamento e ela acaba sendo considerada mais brava do que ele, porque ele tem os dois mais tranquilos e ela já tem o segundo mais quente, né? E chegou a perguntinha do público, vamos ver qual é. Excelente a pergunta da Fátima Ferreira, que é de São Paulo. Ela quer saber se o temperamento é da genética ou do convívio, do ambiente. E aí, Isa? Muito boa pergunta, hein? O temperamento é um traço que nasce com a gente. Muitas vezes, quando o bebê nasce, você já vê um choro tão... que você fala, gente, se prepara que esse aqui é brabo, hein? E alguns nascem já tão mansinhos. E você fala, meu Deus, olha que bonzinho, gente, né? É isso mesmo. O engraçado é que todo mundo quer, quando é bebezinho, quando é criancinho, bonzinho. Mas depois que vai pra vida, pra, né, o arrojo, o mercado de trabalho, aí quer aquele outro mais forte, sabe assim, Jaque? Então, a gente nunca tá satisfeito, entendeu? É isso mesmo. Você sabe que a minha mãe conta que a minha mãe é muito passiva, assim, ela é muito calma, ela releva tudo. E ela fala que quando ela tava grávida, ela falou... Eu quero que a minha filha, ela tenha a resposta para tudo. A resposta que eu não consigo dar para tudo, eu quero que ela tenha. E naquela época tinha a Jaqueline do vôlei, que estava no auge. E teve uma confusão de patrocínio lá, e ela não quis jogar, e ela falou mesmo, e ela foi pra TV. A minha mãe falou, o nome da minha filha vai ser Jaqueline. Meu Deus, mas deu tão certo isso! É lógico que... Bom, a Bíblia fala da escolha do nome, de algumas interferências, mas eu acho curioso que às vezes a minha mãe me vê tendo algumas atitudes, isso desde novinha, e ela falava, foi pra isso que eu pus o nome dela, não dá nem pra eu discutir, né? Gente, não posso nem reclamar. Não posso nem reclamar. E aí eu queria que você falasse pra nós, a gente caminha aqui pros 5 minutos finais do nosso bate-papo, e eu acho que a gente consegue trazer um pouco de entretenimento com esse seu jeito, mas com muita informação, que é importante. Você tem livros sobre isso, e eu queria que você falasse um pouco mais nesse finalzinho do programa sobre criação de filhos e o como pode ajudar na hora que seu filho vai estudar, na hora que seu filho vai fazer uma tarefa de casa e até mesmo quando ele vai para a vida, começar o primeiro trabalho. Se eu souber não só o meu temperamento, mas qual é o temperamento predominante do meu filho, eu não vou ajudar muito ele? Sim, e vai alinhar expectativas. Perfeito. Né? Por exemplo, às vezes você falou de fazer tarefas de casa, né? Quando tem na escola, vem o dever de casa e tal. E às vezes eu tenho expectativa que uma criança sanguínea fique sentada por 30 ou 40 minutos até que termine todas as tarefas e depois se levante. Geralmente não vai conseguir. Entende? Então, se eu divido as tarefas em 3 tempos de 15 minutos, por exemplo, e uns 5, 10 minutos de intervalo nesses, né, entre esses tempos de tarefa, pode funcionar muito melhor. Perfeito. Então, o que poderia ser um grande problema, de repente fica muito mais tranquilo e você consegue levar a vida com muito mais facilidade. E a própria criança, às vezes, dá conta de ela marcar, ela fazer, porque ela vai aprendendo. Ela aprende a se autorregular, a se autocontrolar.
né? É lindo, é lindo. E você me fez falar lembrar de uma coisa muito interessante, você é psicopedagoga também. Eu sei que o TDAH existe, que hoje em dia a gente tem diagnosticado mais, mas eu já vi muitas pessoas falarem assim, meu filho é sanguíneo. Muitas pessoas falarem assim, mas ele não para quieto, ele faz tudo, ele faz toda a tarefa. Só que ele não faz tudo de uma vez, ele não para muito assim. Às vezes a gente tá comendo, ele tem que levantar para fazer uma encenação na conversa. Isso é sobre como ele é. E eu estou aprendendo a lidar com esse jeito dele, porque eu sento enquanto eu não terminar, eu não levanto. Mas eu vou ali até o fim. Só que ele não, e eu já entendi que tudo bem, a gente faz... E ele sempre faz as tarefas, ele já é extremamente responsável, eu percebo isso. Mas não faz tudo o tempo inteiro, isso não é um problema, né? Isso. É saber sobre isso, né? Isso, e não vai ser igual a gente, né? Então, se o colérico, ele senta lá e só levanta quando termina, claro, também tem exceções, né, claro, gente? Mas se ele estiver engajado, geralmente é isso. Perfeito. Ele quer terminar, quer fazer logo no menor tempo, né? Pra ficar livre, pra ficar livre logo daquilo, né? Mas eu falei do TDAH porque alguém pode olhar e falar, mas não tem concentração, não tem foco. Não, talvez não seja só isso. Vamos ver qual que é o temperamento dessa pessoa também, né? Isso. E olha só, temperamentos existem, transtornos também. Agora, o desequilíbrio do temperamento pode causar um falso diagnóstico do transtorno. Perfeito. Entende? Então, se eu tenho um sanguíneo em desequilíbrio, e aí eu preciso tomar cuidado até do que eu falo sobre o sanguíneo. Ah, ele é assim porque ele é sanguíneo, ele é agitado mesmo, ele não para. Aí a criança vai absorvendo aquilo e ela fica presa só naquelas características de sanguíneo. E ela não entende que ela também pode ser, às vezes, mais tranquila, mais quieta, mais concentrada. Ela não é o temperamento dela, ela contém o temperamento dela. Perfeito. Ela é maior do que o temperamento dela, né? Nós somos criaturas de Deus, Deus é maior que a gente, não é? Então, a gente é que cria o nosso temperamento, o nosso comportamento, as nossas ações. Então, nós somos maiores, né? Os nossos temperamentos, ações e falas são criaturas nossas. Eu tenho que encerrar, mas aí você me faz então, agora no finalzinho do nosso bate-papo, concluir. Se a gente falou tanto sobre a importância do amadurecimento, a gente pode no outro dia falar sobre as 5 inteligências que você trabalha. Sim. Se a gente falou tanto sobre essa evolução, se eu descubro desde pequeno e eu ajudo o meu filho, esse amadurecimento em relação ao temperamento pode vir mais cedo? Não tenha dúvida. Na verdade, esse é o nosso papel. A gente está aqui para isso, é que alguns não sabem. A gente teve a sorte, a bênção de saber e agora a gente dissemina. Vamos leva fazer isso para todo então. mundo. Para quem quiser ter mais informação, o Instagram, @isa.minatel. Tem o TikTok também, @isa.minatel. E o canal do YouTube, onde ela falou que tem também ali o teste, que é Isa Minatel. Para quem quiser saber dos livros e tudo mais, no Instagram consegue te encontrar ali, né? Sim, no link da bio no Instagram tem todas as informações, contato com a nossa equipe também. E a gente interage muito por lá. Então, eu quem acompanho, quiser... é muito bom. Obrigada, viu, Isa? Volte sempre. Obrigada, querida. Uma ótima tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.